Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Gabriela, estudante do curso de Engenharia, e hoje nós vamos fazer uma entrevista com a estudante do último ano de arquitetura, Mariana, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o retrofit. Vamos fazer 4 perguntas para ela, então vamos começar. Primeira pergunta: existe algum critério para avaliar as edificações que precisam de revitalização? Oi, gente, boa noite. Então, eu não sei se existe realmente um critério utilizado por esses órgãos que fazem esse tipo de revitalização, que é o caso do IPHAN, Compresp, etc. Mas, na minha opinião, eu acredito que os edifícios que precisam de mais atenção, né, seriam os patrimônios históricos. Justamente por eles serem, às vezes, cartão postal de alguma cidade, ter uma identificação cultural do local, eu acredito que eles mereçam mais atenção. Entendi. Segunda pergunta: o retrofit entra mais no âmbito da arquitetura ou da engenharia civil? E quais são as funções exercidas por cada uma das áreas nesse caso? Eu acho que a arquitetura ela vem como um identificador, né? Então, por exemplo, existem alguns elementos dentro de um padrão arquitetônico que você não pode descaracterizar de maneira alguma que você sai desse padrão, né? Então, a arquitetura vem, identifica esses elementos e aí eu acho que a engenharia entra justamente na parte de execução mesmo. Certo. Quais as dificuldades em realizar um projeto de revitalização? Eu acho que a principal dificuldade dos arquitetos nessa parte de revitalização é justamente você conseguir manter a história daquele edifício, você renovar ele por dentro, você manter a fachada, sem que você tire as memórias desse edifício, né? Um exemplo disso, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando, é, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha. Na Alemanha, depois do período pós-guerra, eles passaram por uma dificuldade financeira muito grande no país e eles optaram por demolir os edifícios que foram afetados pela guerra, né? Então, o que acontece quando você demole um edifício? Você leva com ele toda a história de um local, né? Então, ali tinha um marco de uma guerra. Quando você apaga um edifício, ao longo dos anos, você apaga a história. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. Como que você revitaliza alguma coisa mantendo a história, né? Certo. E a última pergunta: onde a engenharia mais atua dentro da área de revitalização? Eu acredito que a engenharia entra mais efetivamente na parte de estrutura. Um exemplo, na Itália existem muitas igrejas que foram excomungadas e aí aquela igreja tomou um novo uso, ela não é mais um local de culto, né? Ela pode ser um restaurante, ela pode ser um museu, enfim. E a partir do momento que você muda o uso de um edifício, você tem que ver se esse edifício comporta, né, essa modificação. Além de que geralmente esses edifícios são muito antigos, então precisa ter um reforço estrutural, né? Então eu acho que a engenharia entra aí mais efetivamente na parte de estrutura e execução. Certo. Queria agradecer a presença aqui, Mara. Muito obrigada. Muito consta, ajudou muito, tirou muitas dúvidas nossas e provavelmente do pessoal que está aí também. Imagina, foi um prazer estar passando aí o conhecimento e um olhar também da arquitetura para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhoso.